conforme anunciei ontem, vamos ao Apocalipse de Jesus segundo São João, a partir do versículo 8 do capítulo 17. Vamos recordar o texto. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Bem, vocês perceberam aí que nós lemos até o versículo 11, não é? Então, nós vemos aqui Roma em 3 fases ou períodos. A besta de que o anjo fala aqui é evidentemente a besta escarlata ou escarlate. Uma fera, como a que aqui é introduzida, é o símbolo de um poder opressor e perseguidor. Embora o poder romano como nação teve uma existência longa e ininterrupta, passou por certas fases durante as quais este símbolo não lhe seria aplicável. E durante tais fases, cujo tempo, consequentemente, a besta, em profecias como a presente, se podia dizer que não era ou não existia. Assim, Roma, na sua forma pagã, foi um poder perseguidor em suas relações com o povo de Deus, e durante este tempo constituiu a besta que era. Mas quando o império converteu-se nominalmente ao cristianismo, houve uma transição do paganismo para outra fase de religião falsamente chamada cristã. Durante um breve período, enquanto esta transição se realizava, perdeu o seu caráter feroz e perseguidor, e então podia dizer-se da besta que não era. Com o passar do tempo, de novo assumiu seu caráter sanguinolento e opressor, e então constituiu a besta que virá, ou que havia de vir, isto é, depois dos dias de São João. E as 7 cabeças? Primeiro se diz que as 7 cabeças são 7 montes, e depois 7 reis ou formas de governo, porque a expressão que diz que são 7 reis devia se ler, e estes são 7 reinos, e assim são identificados as cabeças, os montes e os reis. O anjo disse mais, dos quais caíram 5 reis, não é? Ou desapareceram. Logo diz, um rei existe, isto é, o 6º que estava então reinando. E mais, o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco tempo. E por último, e a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7. Por esta explicação dos 7 reinos, entendemos que quando o que ainda não chegou, ou seja, a besta, no momento em que João escrevia, reaparecer,
No momento que a besta reaparecer com seu caráter sanguinolento, opressor, perseguidor, há de ser ela a 8ª forma de governo que havia de continuar até ir para a perdição. Este é aquele cuja trajetória nos interessa. A seu respeito, é dito que seu destino é ir para a destruição, quer dizer, há de perecer em absoluto. As 7 formas de governo pelas quais passou o Império Romano foram: primeiro, realeza; segundo, consulado; terceiro, decemvirato; quarto, ditadura; quinto, triunvirato; sexto, império; e sétimo, papado. Os 5 primeiros tinham desaparecido no tempo de João. Ele estava vivendo no tempo do império, sendo que mais 2 formas de governo se levantariam depois. Uma continuaria por um curto período, e daí não ser usualmente mencionada entre as cabeças, enquanto a última, que é chamada a 7ª, na verdade é a 8ª. A cabeça que sucederia a imperial e durar pouco não podia ser a papal, porque esta continuou por muito mais tempo que as anteriores juntas. Portanto, entendemos que a cabeça papal é a 8ª e que uma cabeça de curta duração interveio entre a imperial e a papal. Como cumprimento, lemos que depois de a imperial ter sido abolida, houve um governador que, pelo espaço de cerca de 60 anos, governou Roma sob o título de Exarca de Ravenna. 60 anos, diante dos demais, curtíssimo tempo, não é? Assim temos o elo entre as cabeças imperial e papal. E desta forma, sobe do abismo, como afirma o versículo 8º. Baseia o seu poder em pretensões que não têm fundamento, senão na mistura de erros cristãos e superstições supinamente pagãs. Já demonstramos que essa besta simboliza o poder civil, que, de acordo com o relato que nos ocupa, passa por 7 fases representadas também pela besta semelhante ao leopardo, mencionada no capítulo 13 do Apocalipse, até que aparece uma 8ª que continua até o fim. Visto que já mostramos que Roma papal desenvolveu-se da Roma pagã e a sucedeu, temos que concluir que a 8ª cabeça, que procedia das 7 e finalmente exerce o seu poder, representa o papado e sua mistura de doutrinas chamadas cristãs, com superstições e ritos do paganismo. Fica assim, pois, explicado o que vem a ser as 7 cabeças da besta. E amanhã, meus prezados, nós veremos o que se interpretou até hoje em relação aos 10 chifres. Até lá e aquele fraternal abraço.